Salvação de acordo com o Novo Testamento. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. O objetivo deste estudo é explicar, de forma sucinta e clara, o que a Bíblia explica sobre o maior problema de todos, o pecado, e como ter este problema solucionado. O assunto foi abordado em 5 estágios. 1. A gravidade do pecado. 2. Qual a solução para o problema do pecado? 3. Qual a recompensa por ter todos os pecados justificados? 4. Como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo? 5. A Igreja conforme o Novo Testamento. Cada estágio do estudo aborda vários assuntos importantes sobre a salvação de acordo com o Novo Testamento. Cada um dos assuntos será apresentado em um vídeo. O estágio 5, a Igreja conforme o Novo Testamento, aborda os seguintes assuntos. 5.1. Entender e obedecer à Palavra de Deus. 5.2. A organização na igreja local. 5.3. A liderança na igreja local. 5.4. A ceia do Senhor. 5.5. O papel das mulheres conforme o Novo Testamento. 5.6. O uso de recursos da igreja local. 5.7. Como lidar com cristãos que pecam. 5.8. Assuntos controversos. 5.9. A adoração na igreja local. Neste vídeo, abordaremos o assunto 5.7. Como lidar com cristãos que pecam? 5. A igreja conforme o Novo Testamento. 5.7. Como lidar com cristãos que pecam? Cristãos devem ter interesse pelo bem-estar espiritual dos seus irmãos em Cristo. Tiago 5, 19 a 20. Eles são uma família, um corpo, e cada membro deve preocupar-se intensamente com o crescimento espiritual dos outros membros. Meus irmãos, saibam, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5, 19 a 20. No entanto, deve haver distinção entre os irmãos que pecam, 1 Tessalonicenses 5,14, Judas 22 e 23. Nem todos os pecados refletem o mesmo tipo de coração e, portanto, assim como cada doença física requer um tratamento diferente, o mesmo acontece com as enfermidades espirituais. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. 1 Tessalonicenses 5,14. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Judas 22, 23. Estes textos agrupam os que estão em pecado em diferentes categorias, mostrando o tipo de ajuda necessária para cada caso. Em alguns casos, o pecado atinge o cristão num momento de fraqueza e o enlaça. Nesta situação, outros irmãos devem conversar com aquele que tropeçou e ajudá-lo a se erguer novamente. Isto deve ser feito com mansidão e delicadeza. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês, que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Gálatas 6:1. Paulo incentivou Timóteo a fazer apelos às pessoas e não as repreender de uma maneira áspera. 1 Timóteo 5, do 1 ao 2.
Áquila e Priscila mostraram sabedoria ao conversarem com Apolo em particular para ajudá-lo a aprender o caminho de Deus com mais exatidão. Atos 18, 24 a 26. O objetivo é recuperar o pecador, e não apenas cumprir o dever de admoestá-lo. Não repreenda um homem mais velho. Pelo contrário, exorte-o como você faria com seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. 1 Timóteo 5, 1 ao 2. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Atos 18, 24 a 26. Há casos em que o pecado é tão evidente que tem que ser enfrentado diretamente. Nestes casos, devemos estar preparados e ansiosos para aceitarmos o arrependimento do pecador e perdoar-lhe. Antes, porém, será necessária advertência sem rodeios e estimulação à mudança. Lucas 17, 3 a 4. 1 Tessalonicenses 5, 14. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Lucas 17, 3 a 4. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. 1 Tessalonicenses 5,14. Quando o pecado visível de Pedro feriu os irmãos gentios e levou outros cristãos judeus ao mesmo erro, Paulo o repreendeu face a face em público. Gálatas 2, 11 a 14. Não se tratava de um irmão fraco em tropeço, mas o pecado de consequências públicas, por parte de Pedro, que precisava ser tratado. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Gálatas 2, 11 a 14. Como ocorreu até mesmo com o apóstolo Pedro, qualquer um de nós pode precisar de uma repreensão direta às vezes. E, mesmo tendo sido repreendido por Paulo, Pedro falou mais tarde que ele era seu amado irmão, segundo Pedro 3,15, mostrando que não tinha nenhum rancor pelo fato de Paulo o haver repreendido abertamente. E considerem a longanimidade de nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Segundo Pedro 3,15. Há ocasiões mais graves em que um irmão que está em pecado não presta atenção ao estímulo e à admoestação de outros cristãos. Tanto pessoalmente quanto por carta,
Paulo havia ensinado e admoestado aos Tessalonicenses acerca da necessidade de trabalhar. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, ele tinha pedido que outros irmãos admoestassem os indisciplinados. Na segunda epístola aos Tessalonicenses, mais uma vez, ele advertiu severamente os que se recusavam a trabalhar. Após estas admoestações, Paulo afirmou claramente que, quando alguém se recusa a obedecer à palavra de Deus, após várias admoestações, deve ser publicamente notado como infiel e os irmãos devem se afastar do contato social com tal pessoa. Segundo Tessalonicenses 3, 6 e 14 a 15. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Segundo Tessalonicenses 3, 6. Caso alguém não obedeça à nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Segundo Tessalonicenses 3, 14 a 15. Na primeira epístola aos Coríntios, ocorreu um caso semelhante. O pecado era diferente, um caso grave de imoralidade sexual. Mas Paulo também ordenou que o irmão que persistia no erro fosse publicamente reconhecido como infiel e que os outros não se associassem com ele, nem mesmo para comer. 1 Coríntios 5, do 1 ao 5 e 11 ao 13. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5, do 1 ao 5. Mas, agora, escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. 1 Coríntios 5, 11 a 13. Em Mateus 18, 15 a 17, quem se recusa a se arrepender de um pecado cometido contra outra pessoa deve ser tratado da mesma forma. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E, se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E, se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Mateus 18, 15 a 17. Ao colocarmos em prática o mandamento de afastar um irmão que se recusa a se arrepender, precisamos tomar certos cuidados. Em primeiro lugar, não se deve tomar essa atitude a primeira vez que alguém peca. Os casos descritos estavam em estágio avançado e já se haviam dado exortações. Em segundo lugar, a igreja deve estar ansiosa por receber o irmão que errou se ele se arrepender. Ele não deve ser considerado um inimigo, mesmo após ser disciplinado pela congregação. 2 Tessalonicenses 3,15. E,
Se ele retornar à fidelidade ao Senhor, deve ser recebido com amor. 2 Coríntios 2, 5-8. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. 2 Tessalonicenses 3,15. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria. De modo que, agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. 2 Coríntios 2, 5-8. Há 3 razões por trás do mandamento de afastar um irmão que persiste no pecado. A primeira razão é o amor pelo irmão que pecou. Se a igreja o notar publicamente como infiel, ele pode perceber a gravidade do que fez, se arrepender e retornar ao Senhor para ser salvo. 1 Coríntios 5,5, 2 Tessalonicenses 3, 14-15. Que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5,5. Caso alguém não obedeça à nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. 2 Tessalonicenses 3, 14-15. A segunda razão é o amor pela igreja. Paulo falou sobre influências contagiosas de pecados tolerados na igreja. 1 Coríntios 5, 6-8. Se pessoas que não servem fielmente ao Senhor permanecerem em comunhão com a igreja, sua infidelidade será contagiosa e se espalhará aos outros membros. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como, de fato, já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, 6-8. A terceira razão é o amor pelo Senhor. O afastamento de irmãos persistentes no pecado é feito em nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 5, 4-5, 2 Tessalonicenses 3, 6. Este mandamento põe a igreja à prova para descobrir se ela é fiel ao Senhor em todas as coisas. 2 Coríntios 2, 9. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5, 4-5. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada, e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. 2 Tessalonicenses 3, 6. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que, em tudo, vocês são obedientes. 2 Coríntios 2, 9. Por fim, o caso grave do ensino de doutrinas erradas. Aqueles que ensinam doutrinas que divergem do ensino do Novo Testamento enganam e provocam divisões e brigas, devendo ser afastados dos fiéis. Romanos 16, 17-18. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Romanos 16, 17-18.
Por serem perigosos e subversivos, aqueles que ensinam doutrinas erradas devem ser tratados com muito mais firmeza e urgência do que aqueles que pecam de outras formas. Paulo disse a Tito que rejeitasse quem ensina doutrinas que divergem do Novo Testamento após somente uma ou duas advertências, pois estes representam perigo para os cristãos. Tito 3, 9 a 11. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Tito 3, 9 a 11. Quem persistir em ensinar doutrinas que divergem do Novo Testamento precisa ser silenciado e reprovado severamente. Tito 1, 10 a 16. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, movidos por vergonhosa ganância. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Tito 1, 10 a 16. A conclusão é que, embora devamos ser humildes e agir em amor, devemos ajudar a recuperar aquele que tropeça, repreender o que peca abertamente, após admoestações, nos afastarmos daquele que se recusa a se arrepender e, após apenas uma ou duas admoestações, rejeitar os que ensinam doutrinas que divergem do Novo Testamento. Referências. Este estudo foi adaptado de Como Tratar os Irmãos que Pecam, de Gary Fisher, do site estudosdabiblia.net. Obrigado por sua atenção.